Olá pessoal, por aqui Antônio Mataruna. Quis fazer esse vídeo para comentar com vocês alguns pensamentos meus, experiências minhas com a Inódia da Cristã Evangélica. Inódia Cristã Evangélica. Eu sou cristão batista desde 1962, quando aceitei Jesus Cristo com 16 anos, e eu praticamente fui atraído por um hino, por uma música da igreja. E ao longo da minha vida eu tenho percebido o valor, o poder da música, não somente nas coisas da igreja, mas em todo o mundo, até mesmo no mundo secular, na propaganda, etc. O escritor Donald Husted, quando escreveu seu livro Jubilate, a música da igreja, ele patenteou nas linhas do seu livro a seguinte declaração: a música é uma arte funcional. E o que é uma arte funcional? A arte funcional é uma arte que tem uma função muito forte. Nós temos no mundo diversos tipos de arte, né? Pintura, escultura, a dança e outras. E com elas a música. Entretanto, a música é uma arte que realmente fala profundamente ao intelecto e ao coração da pessoa. Qual é a propaganda que fica bem gravada na mente da pessoa se não for através de uma melodia? Então, diariamente a gente recebe propaganda, publicidade de produtos pela televisão, e até mesmo e no início logo pelo rádio, com uma música. Então, produtos como Coca-Cola, supermercados, sempre tem uma música para conter uma mensagem cantada. E às vezes a gente ouve só a melodia e já lembra do produto ou do mercado ou de uma outra entidade que está sendo representada, anunciada por aquela música. A igreja é a mesma coisa, mas só que na igreja a utilidade da música é anunciar Jesus Cristo, é falar do seu sacrifício na cruz, falar de que nós somos pecadores, de que nós precisamos de aceitá-lo e de que precisamos ter uma vida digna digna e conforme os seus ensinamentos. Eu alinhavei certos aspectos que eu gostaria de alinhavar com vocês. Primeiro, no Brasil, a música ligada à igreja evangélica, começou no século XIX. Eu não sei se houve outros participantes, mas eu me lembro, e pelos escritos que tenho estudado, um casal de missionários da igreja congregacional chegou no século XIX e começou, além da pregação do evangelho, distribuir ou trazer ao conhecimento dos crentes a música evangélica, os hinos. É o casal Dr. Robert Kelly e Dona Sarah Ponton Kelly, que traduziu e escreveu muitas letras de muitos hinos que eles trouxeram de seu país natal. Naquela mesma oportunidade, no século XIX, juntou-se a ele o pastor Salomão Luiz Ginsburg. Juntou-se a eles que eram congregacionais, mas depois tornou-se batista. E foi Salomão Luiz Ginsburg quem criou o primeiro hinário chamado O Cantor Cristão, que até hoje existe. Ele criou esse cantor cristão com apenas 13 hinos. E ao longo do século XIX, século XX, esse hinário ganhou muitos outros hinos e hoje nós o temos com mais de 500 melodias para uso na igreja.
Muito bem. Que bagagem musical esse povo trouxe? Olha, nós olhando para a história no passado, a gente vê que as igrejas evangélicas foram resultado da reforma. E naquela ocasião, quando houve a reforma, o que se conhecia somente eram os cantos gregorianos e alguma outra música muito presa à tradição da igreja romana. Lutero começou a fazer a sua pregação através de músicas populares. E disse até que o hino Castelo Forte ele está com a sua letra colocada numa melodia que era cantada nas tabernas alemãs. Por que isso? Para que ele pudesse levar a mensagem com mais facilidade, mais penetração ao povo alemão. Daí houve outros, a reforma se espalhou, outras igrejas com essa pecha de protestantes surgiram, especialmente na Europa e mais fortemente na Inglaterra, e foram criados muitos hinos, e que são hoje ainda cantados, por exemplo, na igreja anglicana, a igreja que é comandada pela rainha da Inglaterra. Quando começou a haver a migração de grupos colonizadores para a América do Norte, esses hinos foram levados juntos e outros foram compostos e escritos ao longo do tempo. Então, a gente hoje, o que nós encontramos hoje, é uma coleção de hinos. É claro que hoje tem muita coisa moderna, muita coisa nova, criada recentemente, mas nós temos muita coisa antiga que veio lá, por exemplo, dos reformadores holandeses, reformadores ingleses, reformadores alemães, que hoje nós encontramos em português. Então nós temos, dentro dos nossos hinários, hinos que estão ainda no hinário alemão, estão na inódia inglesa, no hinário da igreja anglicana, e nos hinários da inódia norte-americana, onde inclusive nasceram os spirituals, criados sob a influência dos escravos que se tornaram crentes. O cantor cristão hoje, ele tem mais de 500 hinos. Esse aqui é um exemplar antigo que eu usava na igreja quando era regente congregacional. Essa aqui é uma edição de 1900, você vai dizer de antigamente, realmente é de antigamente, mas essa edição aqui não é tão antiga, é uma edição de 1971. Então a gente usava na igreja esses hinos. Esse é um hinário que contém a partitura, mas o povo que não tinha conhecimento musical, de ler partituras, usava um hináriozinho pequeno só com a letra. E alguns até decoravam a letra dos hinos. Mais recentemente, uma editora publicou uma versão do Cantor Cristão com Música com esse formato aqui. Então você tem esse é um formato próprio para quem vai usar no piano, no órgão, por causa dessa lombada espiral, porque permite abri-lo e virar as páginas sem que elas tentem a voltar ou a fechar. Então, o que acontece? Agora eu vou fazer um retrospecto da minha vida cristã e tentar colocar junto como é que a inódia cristã entrou no meu coração. Então, em 1962, eu fui convidado para... Eu nem tinha ideia do que era igreja evangélica. Fui convidado por um vizinho para ir a um culto de aniversário do coro. Quando eu cheguei lá e ouvi os hinos cantados pelo coro, eu senti assim um negócio muito forte. E aquilo me disse, eu tenho que estar aqui, eu tenho que estar com esse povo, eu tenho que estar envolvido com essa prática aqui, porque Deus está aqui. E a partir daí, mesmo antes de ser batizado na igreja, eu comecei a participar dos ensaios do coro. E estou
estou envolvido com coro até hoje, já estou com 74 anos e não me vejo longe de um coro. É impossível ficar longe de um coro. Muito bem, durante muitos anos, logo no início da minha vida cristã, comecei a participar do coro. Algum tempo depois eu comecei a reger a congregação, porque eu comecei a assimilar o conhecimento musical, e depois eu comecei a reger o coro também, e eu fazia a coisa de uma maneira restrita, porque eu trabalhava, tinha a minha profissão, e só depois da minha aposentadoria, em 93, é que eu fui frequentar um seminário, fiz um bacharelato de música sacra e me tornei ministro de música. Muito bem. Então, o que aconteceu comigo ao longo desses anos até agora? É que eu alicercei no meu coração, na minha inteligência, o valor preponderante das mensagens dos hinos dos nossos hinários. Atualmente, você vai a um culto evangélico, o pessoal geralmente canta só cânticos pequenos, repetitivos, que não tem muito conteúdo. Uma amiga minha, professora lá do Seminário do Sul, Seminário Teológico Batista do Brasil, ela classifica os cânticos usados na igreja como eu esqueço agora a palavra, daqui a pouco ela me vem, como um divertimento de adoração. Porque não tem mais nada, é só eu louvo o Senhor, eu te adoro o Senhor, eu te amo, etc. E não tem nenhuma outra mensagem. Ao contrário disso, os hinos, eles têm sempre uma mensagem. Pode ser uma mensagem de evangelização, uma mensagem de testemunho, uma mensagem de vamos dizer assim, chamar a atenção da gente, uma mensagem para falar de Deus e os seus atributos, coisas assim. Eu vou pegar aqui um dos hinos do cantor cristão e vou comentar com vocês. Por exemplo, há um hino no cantor cristão, cujo número é 301, que tem o título Crer e Observar. Vejam só o conteúdo da primeira estrofe. Em Jesus confiar, suas leis observar. Ó que gozo, que bênção, que paz! Satisfeitos guardar tudo quanto ordenar, a alegria perene nos traz. Isso é uma mensagem, é um ensino, é uma escola de crescimento cristão. E por isso que eu penso que os hinos não podem ficar longe dos cultos nas igrejas evangélicas. Os corinhos são muito bonitos, são muito melodiosos, são muito agradáveis, o pessoal até se mexe um pouco, dança e tal, mas não tem conteúdo. Então o conteúdo está aqui. Vou agora apresentar a vocês, ou lembrar aos que já conhecem, um outro hino que é mais uma oração, que diz o seguinte: ouve-nos, pastor divino, nós que neste bom lugar, teu rebanho congregado, desejamos te adorar. Cristo amado, vem teu povo abençoar. Cristo amado, vem teu povo abençoar. É uma oração, é uma súplica a Deus por perdão e por bênçãos. E tem outras estrofes que continuam a trazer ensino através de vários outros pensamentos. Então, é por isso que eu sou fã ardoroso dos hinários nos cultos. Porque o cântico é muito bonito, muito interessante, muito alegre, mas o que nós precisamos cantar na igreja é ensino, é advertência. Alguns podem dizer o seguinte: mas estamos cantando para Deus, estamos louvando para Deus. Tudo bem, mas a principal ação da música na igreja é falar para o meu irmão que está do lado. Então, ok, vamos adorar, vamos louvar, mas eu tenho que cantar coisas que falem alguma coisa que o meu irmão, o meu amigo ou visitante esteja precisando de conhecer, saber e estar alerta. Por isso, eu sou fã ardoroso dos hinários e dos hinos.
Há muitas pessoas que dizem que isso é ser retrógrado, que nós estamos em tempos mais modernos, que temos que modernizar o culto. Eu já acho diferente, eu acho que coisas que são básicas, e os hinos são básicos, eles não podem ficar fora do culto. Porque a cada dia que passa, nós temos gente nova chegando na igreja e que precisa receber alimento espiritual, precisa receber alimento que traga a ele um conhecimento do porquê que eu estou sendo um adorador de Deus. Por que eu preciso de Deus? E qual é o caminho que eu tenho que trilhar para ser um bom adorador? Muito bem, essas são umas primeiras palavras que eu gostaria de deixar com vocês. E vocês podem comentar, eu vou colocar em várias vertentes, Instagram, YouTube, e vou observar os comentários. Vai ter pedra chegando aqui, mas eu vou segurá-las e vou manter essa minha linha de pensamento. Grande abraço para vocês, que Deus abençoe e que Jesus Cristo seja sempre o nosso alvo, porque Ele está sempre ao nosso redor. É a promessa dele de que sempre estaria conosco, porque Ele é Espírito e importa que nós o adoremos em Espírito e em verdade. Até a próxima.